Salmo 68, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Deus faz. Você pode ler, está lá no telão, né? Vamos ler juntos então, bem forte. O versículo 6 do Salmo 68. Vamos lá. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Há uma palavra aqui que é uma promessa de Deus extraordinária, como todas as promessas de Deus o são. A palavra do Senhor é que Deus faz que o solitário viva em família, que Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. O que tem um rebelde a ver com o solitário e aquele que está preso em grilhões? É que, amados, não há nada que entristeça mais o coração de Deus do que não crermos nele. A incredulidade nos conduz a algumas coisas que são pecado. A incredulidade nos leva a chamar Deus de mentiroso. A incredulidade nos leva à corrupção. Se não cremos no que Deus diz, então o que nos restará é viver à margem da promessa de Deus. A promessa do Senhor é que Ele faz com que o solitário viva em família. Uma das coisas mais terríveis que há na realidade de vida humana é a solidão. Solidão é terrível. Tem muita gente vivendo solidão, mesmo estando dentro de uma casa com muitas pessoas, mesmo convivendo em meio a outras pessoas. Por quê? Porque esta pessoa se faz incrédula a respeito daquilo que Deus já estabeleceu, daquilo que Deus já prometeu e que está à disposição dela. Quem é um rebelde? Aquele que não acredita em Deus. Quem é um rebelde? Aquele que não quer fazer do jeito de Deus. Quem é o rebelde? É aquele que duvida de Deus. Para este, a palavra do Senhor diz: habita em terra seca. Quem anda em solidão está como se vivesse numa terra seca. Uma terra seca significa tristeza. Uma terra seca significa aridez, falta daquilo que dá, que promove, que capacita a vida. Aqueles que não creem em Deus não podem viver o que Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ter vida e abundância para aqueles que creem. E a promessa de Deus é que Ele faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Tem muitas pessoas que estão vivendo solidão porque estão aprisionadas por grilhões. Que grilhões? Sentimentos maus, porque foram feridas, porque foram machucadas. E feridas, machucadas, porque colocaram confiança, expectativa em alguém. Essa frustração se tornou em um grilhão, se tornou em uma algema, que mantém algemada essa pessoa e que está incapacitando-a de crer em Deus. Tem muito crente assim. Tem muito crente vivendo solidão. Tem muito crente que vem até para a igreja, participa do culto, celebra o Senhor, mas está sozinho. Eu não estou falando sozinho de não ter uma pessoa com quem se relacionar, para namorar, não, porque tem muita gente que está casada e está em solidão. Solidão necessariamente não significa não ter pessoas próximas.
A pior solidão que existe é de uma pessoa que está aprisionada, como diz o texto. Presa em grilhões, em coisas que a impede de viver liberdade, alegria, comunhão. Quantas pessoas eu tenho cuidado? Pessoas casadas, mas que, embora casadas, não se sentem em comunhão com seu cônjuge. Por que não? Porque casou trazendo consigo o grilhão, aprisionado em alguma situação, em alguma experiência, em alguma herança de formação familiar, e que desemboca no relacionamento. Gente que está aprisionada. Amado, solidão é uma coisa horrível. Ela é tão ruim, mas tão ruim, que quando Deus criou o homem, viu que ele estava só e isso não era bom. Então, Deus fez para o homem uma mulher. Deus podia ter feito um outro homem, mas Deus queria construir algo que representasse aquilo que existe nele e que é compartilhado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, comunhão. Então ele criou a mulher, um ser humano a partir do primeiro ser humano que ele criou. Ele tira algo do ser humano que ele criou e coloca num outro ser que ele cria a partir desse. Porque o primeiro, o homem, Deus criou do pó da terra, mas o segundo, ele cria a partir do homem já criado. Sabe o que significa isso? Onde estava o potencial do homem para viver harmonia, prazer, bem-estar e realização? Nele mesmo. Mas o homem sozinho, por mais que ele tenha esse potencial, ele não consegue viver isso. Ele precisa então ter alguém. E Deus tira isso dele, coloca a parte no outro. Por isso a palavra de Deus diz que ele criou a mulher co-igual ao homem, adjutora, aquela que está ao lado para auxiliá-lo, para caminharem juntos, para que não vivam solidão. Embora o homem tivesse a comunhão com Deus, Deus viu que o homem precisava de alguém que estivesse com ele, alguém que ele pudesse tocar, alguém que fosse co-igual a ele, alguém com quem ele se identificasse. Tem muitas pessoas sozinhas, sofrendo solidão, mas Deus estabeleceu aquilo que é necessário para acabar com a solidão de todas as pessoas. Sabe o que é? A comunhão com Deus. Não é possível alguém estar em comunhão com Deus e ainda assim estar sozinho. A palavra de Deus diz que Adão tinha comunhão plena com Deus. E por causa dessa comunhão plena com Deus, Deus olhou para Adão e disse: rapaz, esse cara, essa criação minha é fantástica. Para mim está sendo extraordinário, mas está faltando algo para ele. Sabe o que significa isso? Que quando eu e você andamos em comunhão com Deus, Deus olha para nós e ainda que nós nem peçamos, Ele se importa em providenciar aquilo que nós necessitamos ou necessitaremos. Aleluia! Tem muitas pessoas sozinhas, sofrendo solidão,
porque não conhecem Deus, porque não têm intimidade com Deus, porque não estão andando em comunhão com Deus. Por isso a palavra do Senhor diz que Deus faz que o solitário viva em família. Amados, o pecado trouxe solidão, o pecado foi o que fez separação entre nós e Deus, fez separação entre o homem e o homem, fez separação entre a natureza humana, que se tornou caída, perdida. Pecado separa até aqueles que se amam. Quantos casais estão separados, apesar de se amarem? E por quê? Porque alguma coisa de pecado entrou no relacionamento e começou a construir solidão. O pecado, o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, a insubmissão, a avareza, a rebeldia, o medo, essas coisas fazem as pessoas perderem a comunhão com Deus e umas com as outras. Mas olha que coisa linda, a palavra do Senhor nesse texto diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Meu amado, minha amada, se você está sozinho, se você está sozinha, se você está sentindo solidão, tem alguma coisa errada. Porque aquilo que você está projetando em termos de necessidade em relação ao outro, se faz primeiro necessário resolver um problema que está relacionado a essa solidão. Como anda a sua relação com Deus? Por que é que tem gente que não para no relacionamento? Você já notou alguns artistas que não têm Deus? Eles acreditam em qualquer coisa. Acendem vela para Deus e uma para o diabo. Não sabe quem é Deus de verdade. Aí aparece na reportagem, na televisão, apaixonado, vivendo só love, uma história linda de amor, declarações de amor rasgadas de um lado e para o outro, entrevistados em programas de revistas, em perfis de Facebook, de Instagram. Daqui a pouco acabou. Daqui a pouco, já está apaixonado de novo por outra pessoa, perdidamente. Agora eu encontrei a minha alma gêmea. E vai assim, trocando. Por quê? Deus não fez para ser desse jeito. Porque não consegue encontrar saciação para a sua alma. Aquele que não tem comunhão com Deus estará experimentando solidão. E aquilo que aparentemente satisfaz é a aparência, resolve não, é um paliativo para aquele momento. Daqui a pouco passou, já tem necessidade de buscar outra coisa. Por quê? Porque não está vivendo comunhão com Deus. E quem não tem comunhão com Deus vai andar em solidão. Mas se você está sozinho, ouça a promessa do Senhor. Deus faz que o solitário vive em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Se você não se sente em condições, se você não se sente à vontade para se relacionar com as pessoas, você tem sempre um pé atrás, você acredita que vai sofrer de novo o que você já sofreu antes, por isso você é refratário, e essa postura, essa atitude se deve ao grilhão em que você está aprisionado. Deus tem poder para libertar você e colocar você numa realidade diferente. Procure a igreja do Senhor Jesus. Encontre irmãos queridos
Construa relacionamentos maravilhosos com aqueles que são filhos e filhas de Deus, pessoas cuja única intenção é ter amizade e não andar só. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles querem Jesus, comunhão com Deus. A falta da nossa comunhão com Deus nos conduz à solidão. Eu conheci muita gente, muita mesmo, desde a minha infância, que algumas delas eu cheguei a pensar que a posição delas era de que estavam vivendo daquela maneira por estarem magoadas, foram feridas, traumatizadas, mas na verdade não era isso não. É que elas viviam um nível de comunhão com Deus tão intenso, que a falta de um relacionamento sexual, a falta de um relacionamento afetivo mais intenso, não era algo que as perturbasse. E por que não? Por causa da comunhão que tinham com Deus. A promessa do Senhor é que Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Você está preso em algum grilhão? Foi uma experiência amarga, dolorosa, triste, traumatizante do teu passado, que tem te impedido. Você vem para a igreja, mas você não consegue interagir com as pessoas. Você vem para a igreja, mas você fica na sua. Você vem para a igreja, mas você não se envolve. Então você precisa de libertação. Porque Deus não fez a igreja para ser assim. Deus não fez você e eu para sermos assim. Deus nos fez para andarmos em família. Sentirmos liberdade para expressar-nos com afetividade. E quando você sair da posição que está, quando você decidir que não vai mais permanecer só, quando você decidir que esses grilhões não mais te aprisionarão, quando você decidir que o pecado que te conduziu àquela solidão não mais será aprisionador para você, então você vai se agarrar com Deus, você vai começar a construir um relacionamento com Jesus Cristo. E quando você decidir que não mais ficará em casa, que você sairá e construirá relacionamentos saudáveis com aqueles que Deus tem reservado para isso, e a igreja de Cristo é o melhor ambiente para isto ser feito. Quando você crer, a despeito das tuas frustrações passadas, de que Deus tem pessoas sinceras com as quais você vai romper com a solidão, quando você decidir iniciar uma jornada de bênção, em que você também será bênção para aquela pessoa, a libertação começará a ser processada na tua vida, e a promessa de Deus vai ser cumprida na tua vida, pois Ele diz que Ele faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas ouça, os rebeldes, os incrédulos, aqueles que preferem acreditar na voz de Satanás que fala dentro da sua mente, fazendo parecer que é o seu pensamento, dizendo: mas e se? E isto denota incredulidade. A palavra do Senhor diz: habitam em terra seca. Você quer ficar numa terra seca? Ou você quer estar em família? Você quer habitar uma terra seca? Ou você quer ser livre, liberto dos grilhões que te aprisionam? Se você quer viver numa realidade de prosperidade, é preciso você desenvolver comunhão com Deus. E desenvolvendo comunhão com Deus, você desenvolverá comunhão com outros, que serão bênção na tua vida, e você será livre. Pensa sobre isso e entrega a tua vida hoje para Jesus.
Tem crentes que pensam que quando o pastor diz entrega a tua vida para Jesus, isso é para quem ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Não, isso é para todos nós. Porque tem muitos crentes que já receberam Jesus como Salvador, mas não como Senhor da sua vida, ainda em algumas áreas da sua existência. Porque ainda são incrédulos a respeito de alguma coisa. Há crentes que receberam Jesus como Salvador, mas Jesus ainda não é Senhor, para crerem que apesar da frustração, da decepção, da experiência dolorosa do passado, a promessa do Senhor há de se cumprir, porque Ele é fiel. Então entrega a tua vida para Jesus. Diga hoje para o Senhor: Senhor, eu quero pedir perdão porque eu tenho sido rebelde, sim. O Senhor já tem provido a libertação, o Senhor já tem provido a solução, o Senhor já tem provido o meio, o Senhor é todo poderoso, mas eu confesso que eu ainda tenho estado aprisionado em grilhões, que eu tenho permitido me aprisionar. O Senhor quer que eu saia voando, eu estou aprisionado. O Senhor já proveu os meios para eu fluir nas asas do Espírito, mas eu estou que nem um tatu, enfiado dentro de uma toca, dentro de mim mesmo. A verdade é que eu estou habitando uma terra seca. Minha vida está assim, como uma terra seca. Eu não tenho nem coragem de dizer isso, porque eu tenho vergonha, porque eu já recebi a Ti, Jesus, como meu Salvador. Mas eu reconheço, no fundo, eu estou como numa terra seca. Mas eu recebo essa palavra do Senhor hoje. Eu recebo esta palavra do Senhor na minha vida. Eu a recebo como semente de vida para a minha vida. Semente de vida para a libertação da minha vida. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz e que é direito meu e a minha herança. Se você é essa pessoa, querido e querida, não permita Satanás continuar te aprisionando. Que demônios continuem enchendo a tua mente para poluir teu coração, fazendo você aprisionado em grilhões. Dê um salto desse lugar. Saia desse buraco. Você não foi feito tatu. Você é alguém especial para Deus, importantíssimo, importantíssima. Você tem um potencial incrível para completar uma outra pessoa, independente de ser teu cônjuge, uma outra pessoa. Você tem um potencial incrível para completar pessoas, com os talentos que você tem, com os dons que o Espírito Santo quer derramar sobre você, para você abençoar muitas outras pessoas, a começar da Igreja de Cristo. Você precisa sair desse lugar e começar a caminhar. Faz como esses que já se colocaram em pé. Toma uma atitude, não fica preso nessa cadeira. Mostra para o mundo espiritual que você não vai permanecer aprisionado nesse grilhão. Sai desse lugar que você está. Põe-se em pé onde você está. Começa agora uma atitude que vai fazer diferença para os restos da sua vida. Diga agora para essa programação mental que foi produzida em você pelas circunstâncias: eu não vou permanecer nesse estado, não. Eu recebo a libertação que vem do meu Senhor. Eu recebo a vida que vem daquele que é a vida. Eu recebo o bem daquele que é todo o bem. Entrega a tua vida para o Senhor. Diz para Ele: Senhor, eu consagro o meu todo para o Senhor. Molda, muda, transforma, liberta, arranca esses grilhões de dentro de mim, Senhor. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser tudo que o Senhor quer que eu seja. Me ajuda a superar isso.
Fala agora com Ele, onde você está. Se você está em casa, não importa onde você está, participando conosco agora pela internet. Abre a tua boca, fala com Deus. Não fala em pensamento. É preciso falar, verbalizar aquilo que é a tua decisão, aquilo que é a tua atitude, aquilo que é o teu clamor. Faça o mundo espiritual ouvir o teu grito interior que diz: chega, eu não quero mais ser assim, eu não aceito mais isto para mim, eu quero o que o Senhor tem reservado para mim. Fala com Ele agora.